Nós temos aqui o pastor Lucas, tá por aí? Aê, pastor Lucas! Mano, tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bem calor aqui, ó. Tô todo suado. Então não Muito vem pra cá, calor. não. Aqui tá muito frio aqui, está. Nossa, tá frio demais da conta aqui. Eu nem sei Meu quanto querido, tempo. eu pedi uma oração sobre o Senhor, por favor. Hum. Obrigado, Pai, por ter trazido aqui. Então, agora, o pastor Lucas, que vai falar as tuas palavras. Muito obrigado pela tua unção, muito obrigado por carregar ele, muito obrigado por todos esses mistérios lindos que o Senhor dá para todos aqueles que fazem a tua vontade. Pedimos agora que tua mão esteja sobre o pastor Lucas e que ele venha falar as tuas palavras e nos educar, nos instruir, suas palavras incríveis que o Senhor tem para todos nós, suas instruções. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmão, a paz do Senhor Jesus para todos. A irmã Mônica, o pastor Jones, o irmão Evandro, né? Todos que estão aqui na live. A irmã Gislaine, né? A irmã Eliana, Maria do Carmo. Deixa eu ver quem mais aqui. Então, a paz do Senhor Jesus, irmã Lara, Ana Nascimento, para todos aí, a paz do Senhor Jesus para todos. Então, irmãos, na semana passada nós tínhamos feito uma avaliação, uma análise da nossa condição espiritual diante de Deus, né? E nós queremos acertar o alvo, que é Jesus, né? E nós vimos que existe do lado esquerdo o coração tendencioso para o mundo, para o pecado, né? Por causa da carne. E do outro lado, o homem tentando se justificar para parecer justo diante de Deus, usando da própria palavra para fazer ele mesmo a própria justiça e fazendo disso um juízo condenatório sobre ele e também sobre os outros, né? Porque o fariseu, ele não perdoa o seu próprio pecado, ele acusa porque ele também não se perdoa. Pastor, o pessoal está falando que o seu áudio está baixo. Ai, ai. Será que eu tenho que aumentar aqui? Eu Agora senti ele um melhorou? pouco. Fala aí, vamos ver. Alô, alô? Aqui parece que está melhor, mas eu não sei. O pessoal fala aí. Eu tô com. Bom, eu coloquei a mesma configuração da semana passada. Agora melhorou? O meu microfone, deixa eu ver aqui as configurações, deixa eu ver. Áudio. Eu tô com o mesmo microfone. Se por acaso. Parece que o microfone está um pouco abafado, parece que está um pouco abafado, assim, não está saindo como Pera, na deixa eu semana fechar passada. algumas janelas aqui. Talvez tenha algum problema com janela. Está tendo um... Tem um motor aqui do computador que está muito quente. Ele está funcionando aquele resfriador, né? Tá bem quente aqui. Dá para aumentar o volume do microfone, talvez? Estou tentando ver onde eu mexo aqui, porque eu não tenho muita experiência aqui, ó. Padrões microfone. Cancelamento de ruído, reduz áudio estéreo. Será que isso aqui ajuda? Alô, alô, melhorou? Eu estou sentindo a mesma coisa aqui, querido. Como é que tá aí, pastor Jones, a Eliana? Vocês falaram que o som está muito baixo aí. Aqui está um pouco... Achei. era isso, era isso. Achei. Era Ajustar isso. o volume do microfone. Ai, que Era bom. isso, Glória a tá Deus. alto agora. Obrigado, querido. Obrigado. Opa. Agora tem que deixar aqui. Deixa eu ver se melhora aqui. Áudio estéreo. Não sei. Melhor áudio estéreo, não sei. Bom. Vamos lá, então. Todo mundo tá me ouvindo agora. Eu vou diminuir o meu volume para eu não ficar surdo, tá? Eu acho que tá tudo bem agora, né? Por favor, me digam se está tudo bem. Certo. Vamos só conferir mais uma vez para a gente continuar. Áudio do microfone. Está no máximo agora. Bom, então, irmãos, nós estamos fazendo aquela análise porque nós estamos preocupados com o foco, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós não queremos pecar e ir para o mundo, né? Voltar para trás, e nem queremos cair no legalismo religioso, né? Nós estamos agora, nas condições que está o mundo, numa iminência
vem uma apostasia. Essa apostasia é exatamente isso. É você desviar-se do Senhor, ou para o mundo, ou para a justiça própria. Então, nós tínhamos lido Romanos, né, do capítulo 6, e tínhamos comentado alguns versículos. Então, vamos continuar fazendo essa análise para a gente descobrir quais são as coisas que a gente tem que tomar posição, né? No interior do nosso coração, rendendo o nosso interior com confiança, né? Lançando fora todo medo, tudo que não provém do Senhor. Então, nós paramos no capítulo 6 de Romanos, verso 14, e dizia assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja só, irmãos, a palavra de Deus, ela está colocando todo o mistério da condição humana, né, utilizando aqui por Paulo a lei e a graça. Então, ele está fazendo uso da lei e da graça. Por quê? Porque a lei dava regras, mas se você cumprisse só pelas regras, você seria como um robô. Você não teria o coração disposto a fazer por amor, certo? Então, quando vem a graça do Senhor, ela abre a possibilidade para nós fazermos tudo com amor. Acontece que o coração do homem já existe desde que Deus criou o homem. Só que o homem teve que aprender sobre ele mesmo, né? E nós chegamos ao ponto de estarmos sempre procurando ao Senhor para nós nos entendermos, porque nós não nos entendemos. Nós realmente fazemos coisas que nós ficamos assim, poxa, mas como é possível? Eu não queria fazer as coisas e acabo fazendo. Então, o amor de Deus, ele vai nos colher lá embaixo, lá no profundo do nosso coração, para nos levantar, né? E nós temos que ter essa disposição de ser erguidos por Deus, porque nós não podemos nos autoproduzir, nós não podemos nos auto-edificar. Quem tem que edificar nós é o Senhor pela sua graça. Então, quando ele está dizendo aqui que o pecado não terá mais domínio sobre vós, não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque agora as regras que nós criamos, ou que nós imaginamos na nossa mente, elas já vão estar depositadas intimamente no nosso coração pela fé, por aquilo que nós já apresentamos para Deus em disposição para obedecer. Então vamos continuar com isso. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, verso 15, mas debaixo da graça de modo nenhum. Então muitas pessoas acham que se elas tirarem as cordas que prendem ela na lei, né, que são os mandamentos, aqueles mandamentos todos que ela fica lembrando dia após dia, repetindo, ela pensa que se ela se soltar, ela vai pecar, porque ela precisa estar amarrada, aprisionada, como uma regra, e não com um coração. Então, o que acontece? Quando a pessoa se sente livre, ela fica apavorada, com medo de pecar. E Paulo fala assim, você vai pecar porque não está debaixo da lei? Não, de modo nenhum, agora estamos debaixo da graça. Então, a graça, ela conta com o Espírito Santo de Deus dentro de você para te ajudar, para te levantar, para te dar força. Então, ela vai guiar a tua consciência e o teu íntimo, é o teu coração. E vai começar o processo, né, de mudança de mente e de coração, que é o crescimento espiritual que nós tanto desejamos, que é chegar à estatura de Cristo. Quer dizer, ser tão natural, ser tão espontâneo, ser tão alegre, ser tão puro quanto Cristo era, quanto o Senhor Jesus é, né, na verdade, né? Então é isso que nós queremos viver. Viver uma vida onde a alegria, a pureza, a santidade é uma coisa espontânea, não tem aquela força, não é forçado, né? Às vezes tem gente que força até amar, né, o seu esposo, a sua esposa. Ele não deixa a graça de Deus trabalhar para ele amar verdadeiramente. Então, muitas das coisas que as pessoas fazem, às vezes, são forçadas e não espontâneas. E o Senhor quer coisas espontâneas, voluntárias, verdadeiras, né? Então, nunca force nada, porque quando você força as coisas, você está com medo. Você se rende, se coloca na posição, se humilha, conta para o Senhor qual é a sua dificuldade, onde está o seu problema. Eu não tenho a empatia pelo meu próximo, eu sinto dificuldade. Irmãos, tem pessoas
que tem dificuldade de sentir empatia, né? Tem graus e graus de ser humano, certo? Tem graus e graus. Por exemplo, tem autistas que eles não têm muita empatia, eles vivem para dentro de si. Então, eles não vão perder a sua alma porque nasceram autistas, mas eles vão aprender a ter empatia, porque a graça de Deus vai trabalhar no seu coração. Então, empatia, o que que é? É sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro. Então, muitas coisas, por causa da nossa natureza caída, estão destruídas dentro de nós. E o Senhor Jesus, ele não vai fazer uma reforma. Ele não vai pegar pedaços bons ou jogar fora os ruins e pegar os bons e ficar arrumando. Ele vai criar uma nova criatura. Essa nova criatura, ela é gerada pela palavra. E é por isso que você, depois que você creu e você se batizou, deu testemunho, você tem que se alimentar dessa palavra, porque ela vai gerar um novo homem em você. Ela vai trabalhar na sua consciência e no seu coração. Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz, é poderosa. Ela vai mexer dentro de você e vai edificar você. É por isso que nós vivemos uma vida devocional, onde você levanta de manhã cedo, faz a sua oração, pega a sua Bíblia, lê. Eu faço muitas coisas por tema. Eu, às vezes, eu tenho uma dúvida, algo angustia meu coração, e eu leio a Bíblia por temas. Por exemplo, carne. Eu quero descobrir o que é a carne, como lidar com a carne. Pecado. Eu quero descobrir o que é pecado. Amor, coração. Então, é uma ideia muito boa para você que às vezes tem dificuldade de ler a Bíblia, sentar assim como se fosse uma disciplina, né? Você se interessar pelos temas que te incomodam, né? Tem pessoas, por exemplo, que estão com problemas no casamento, então elas vão ler na Bíblia como elas podem resolver os problemas no casamento. Então, esse devocional, essa busca, esse alimento diário, ele precisa acontecer. Você pode fazer isso sozinho, ou você pode ouvir um rádio, né, com uma pregação, com um pregador, assistir um vídeo e tudo. Tudo isso é importante, tudo isso vale a pena. Mas você precisa estar se posicionando para acontecer o desenvolvimento espiritual no seu coração. Então, não sabeis vós que a quem, verso 16, vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então você vai fazer o seguinte: antes você não tinha escolha, você estava na carne e no pecado, você não tinha escolha, você era carregado com correntes pelo inimigo e ele te levava para onde você às vezes nem queria e você não tinha nem ideia de que você era pecador ou de que você estava cego. Você era simplesmente conduzido. Agora o Senhor entrou no seu coração, aquele valente, né, que estava escravizando você foi removido. Jesus entrou e removeu. E aí o que vai acontecer? Agora você está limpo, está livre. Aí você se apresenta para quem? De volta para aquele que te escravizou? Não. Você se apresenta para Jesus e fala assim: olha, Senhor, aqui estão minhas mãos, aqui estão meus pés, aqui está meu coração, aqui está minha mente. Usa, trabalha, me motiva, me leva a fazer a tua vontade. E eu quero desenvolver esse relacionamento contigo. Eu quero te amar, eu quero te conhecer. Então, irmãos, você vai conhecendo o Senhor, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Você vai crescendo no conhecimento do Senhor e vai sendo transformado. Durante essa trajetória, onde você se dispõe para o Senhor, continua acontecendo às vezes alguns pecados, algumas falhas, né? Alguns costumes ainda estão ali presentes, mas não se preocupe, continue indo para frente. É o que nós temos falado. Nós não vamos ficar preocupados com essas coisas eventuais, porque agora o pecado ele não te mata mais. O pecado ele não te mata mais. Ele apenas ficou como uma gripe que vem e passa e vai embora. Então agora você continua indo para frente, certo? Não olhando mais para as suas fraquezas, olhando para Jesus. Não pensando mais em pecado, mas em amar, em praticar o amor, em se colocar determinadamente em amor. Porque quanto mais em amor você pensar, menos em pecado você vai praticar.
Quanto mais em amor você colocar o seu coração para Deus, menos você vai estar ocupado na carne, né? Porque são duas coisas opostas, é como uma gangorra, quando uma sobe, a outra desce. Então, é isso que você tem que fazer. Então, diz aqui, ó, mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a qual foste entregue. Então, o pecado, ele exercia um domínio como se fosse uma doutrina. Ele subjugava nós como uma doutrina obrigatória. Você não tinha escolha. A doutrina, quando você estava na carne, antes de conhecer a Jesus, era uma doutrina obrigatória. Você não tinha escolha. Quem está no pecado, quem está no mundo, não tem escolha, mas quem está na graça, agora tem escolha. E ele diz assim, e libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Paulo está dizendo assim, olha, se você era escravo lá, nas piores condições, seja escravo de Jesus. Porque sendo escravo de Jesus, ele vai ordenar e você vai obedecer. Embora o Senhor quer que nós sejamos filhos, né? Porque diz assim, que o filho permanece para sempre na casa do pai. O servo não. O servo tem um dia que ele é liberto e vai embora. Mas o filho permanece para sempre. Então nós desejamos ser filhos. E João fala, né? Com grande amor o pai tem nos dado de sermos chamados filhos de Deus. Então filho é aquele que participa do mesmo sentimento. É aquele que participa do coração de Deus. Quando você tem um filho, você deseja conversar com seu filho, dialogar com seu filho, trocar ideias, ensinar as suas experiências de vida, né? E aí ouvir do seu filho os problemas que ele está enfrentando e assim o nosso relacionamento com Deus. Você deseja ter essa comunhão, essa comunicação contínua. Não é uma comunicação que acontece uma vez no domingo, quando você vai no culto. Não, é pai e filho. Pai e filho conversa todo dia. Acorda de manhã, né, em casa, quando você tem o pai e tem o filho ou filha, bom dia, pai, bom dia. E é uma conversa todo dia, é um trato na hora do almoço, é levando você para a escola, é trazendo você da escola, enfim, é um trato. Então, assim, Deus também quer se relacionar conosco, porque Ele é pai, Ele tem os sentimentos de um pai amoroso, igual o pai, mas em muito mais elevado, porque a figura humana, ela apenas é uma forma menor, né, daquilo que Deus é. E libertados do pecado, foram certos. Falo como homem. Então ele está explicando assim, olha, como homem eu estou fazendo essa comparação. Porque pela fraqueza da nossa carne, quando nós estávamos fracos, nós não tínhamos vontade própria, nós nos apresentávamos como membros para servir a imundícia. Então nós não tínhamos vontade própria. Então os nossos membros serviam a imundícia. Mas agora, né? E a maldade, né? Servir a imundícia e a maldade. Assim agora, né, apresentais para vossos membros para serem servos da justiça para a santificação. Então, todo dia, quando você se apresentar de manhã cedo, fala, eis-me aqui, Senhor, os meus braços, as minhas mãos, as minhas pernas, o meu coração, o meu pensamento, o meu sentimento. Eu apresento a ti nesta manhã para te servir. Isso vai ser a obra de santificação que vai desenrolar na sua vida. Ok? Então, irmãos, eu não consigo pensar em todo tipo de pessoa. Eu uso alguns exemplos comparado ao que eu sofro, às dificuldades que eu tenho, certo? Então, o que acontece? Existe uma gama muito grande de pessoas com diferentes problemas, com diferentes dificuldades, né? Umas têm dificuldade de orar, outras têm dificuldade de, às vezes, acordar de madrugada para orar, outros têm dificuldade para ler a Bíblia, outros têm várias dificuldades, né? Então, veja só. Eu tenho muita luta contra os meus pensamentos, porque eu trabalho como professor, eu uso muito a mente, né? E às vezes até com os sentimentos. Eu tenho muitos conflitos. Então, o que eu faço? Colocando eu como exemplo, eu apresento os meus sentimentos diante de Deus. Quando eu vejo passar um pensamento na minha mente, eu vejo assim, poxa, esse pensamento é horrível. Eu não quero isso para a minha vida. Eu falo, ó, Senhor, tem um pensamento passando aqui, ó. Senhor, tem misericórdia de mim, tira isso de mim. Quando eu vejo um sentimento, às vezes de ódio, rancor, às vezes orgulho, soberba, aí eu, estou sentindo esse sentimento aqui, Senhor, tira ele de mim agora, por favor. Então isso é como eu vivo hoje.
Quer dizer, sempre olhando, vigiando, né? Vigiar e orar e colocando diante de Deus tudo. Então eu fico que nem um guarda vigilante, todo dia, toda hora, né? O guarda ele olha para um lado, olha para o outro, né? Ele tem aquela faixa, aquela lanterna, né? E vai com aquela lanterna para lá e para cá vigiando. Então, assim às vezes acontece. Você precisa manter a sua vigilância. Por quê? Porque a luta ela é contínua, a carne continuamente trabalha contra o espírito. Mas vai chegar um momento que Deus dá aqueles momentos de descanso, né? Onde a batalha espiritual ela te dá uma trégua. Aí você tem momentos de refrigério. E aí passa, e teve uma época que eu passei uns 5 anos sem ter luta espiritual nenhuma. Eu fiquei até preocupado. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eram momentos de paz que Deus estava dando. E depois voltaram os momentos de guerra, de luta. Quando você está em luta espiritual, significa que você está crescendo espiritualmente. Não fique preocupado. Tiago fala assim, tende por motivo de grande gozo quando passares por várias tribulações e várias tentações, né? Porque aquele que é aprovado recebe a coroa. Então você está subindo de degrau, de nível em nível, quando você passa por tribulação. A tribulação e a tentação ela é normal na vida do cristão, né? O pecado não é normal, mas a tentação, a tribulação é. Então, quando você está tentado e atribulado, não significa que você pecou. Significa que o inimigo está tentando te derrubar, mas Deus está usando disso para te fortalecer. Então Deus usa do inimigo, ele não permite que o inimigo te ataque totalmente. Ele permite algumas coisas para treinar você, para habilitar você contra a sua própria natureza terrena. Amém? Então, porque nós éramos servos do pecado, mas agora estamos livres. Nós estamos livres para a justiça. Estamos livres para fazer tudo que é bom. Estamos livres para amar. Estamos livres para perdoar. Estamos livres para levar um alimento para quem precisa. Estamos livres para dar um copo d'água a quem tem sede. Estamos livres para levar uma palavra. Estamos livres para fazer alguma coisa por alguém, né? Usar os seus talentos. Às vezes você tem um tricô, crochê, fazer uma pecinha de roupa para uma criança. Você está livre. Agora você está livre. Você tem que ter criatividade. Criatividade de fazer o bem, criar maneiras de fazer coisas boas para as pessoas. Você tem que gastar o tempo pensando o que eu posso fazer de bom para o meu próximo, o que eu posso fazer de bom para o meu vizinho, o que eu posso fazer de bom para minha vizinha, o que eu posso fazer de bom para os meus irmãos, para minha mãe, para minha família, para os meus irmãos da igreja. O que eu posso fazer de bom? Essa é a pergunta que você tem que procurar e pergunta para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Seja humilde de perguntar para o Senhor o que Ele gostaria de que você fizesse. Isso é muito importante. E fique esperando. Né? Não vá sair fazendo tudo o que você acha que tem que fazer. Fique esperando. E na hora que o Senhor diz assim, ó, faça, você vai lá e faz. Fica, você fica. Que nem aquele soldado romano que falou para Jesus, né? E Jesus falou que ele tinha grande fé porque ele tinha pessoas que obedeciam a ele e ele também obedecia ao Senhor, né? Que tudo que o Senhor falasse para ele fazer, ele faria. Então é isso que nós vamos viver nessa obediência, sempre deixando o Senhor ir na frente, fazer primeiro, né? Ou mostrar aquilo que é a vontade dele. Amém? E o fruto, que tinha os frutos, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, lá atrás, aquilo que nos fazia vergonha, por aquilo que praticávamos, seja roubo, mentira, inveja, glutonaria, bebedice, tudo que a gente fazia, prostituição, só levava para a morte. E a gente sente vergonha. Hoje a gente sente vergonha. Naquela época a gente não sentia. Estava tudo bem. Fazia e estava tudo certo. Mas agora a gente sente vergonha. Então, agora nós estamos libertos do pecado, fomos libertos, e nós temos que considerar isso, irmãos, que Jesus nos libertou totalmente, e isso tem que preencher todo o nosso coração com essa palavra, que ele nos libertou totalmente. Embora a gente não veja esse corpo aqui transformado, para não mais sentir as tentações, não mais ter essas tentações em nós, mas nós temos que considerar que a obra de Jesus na cruz foi completa e efetiva. E nós estamos esperando agora sermos transformados ou ressuscitar, né? Como quando os mortos ressuscitar.
Aí vem assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, veja só. Que pagamento você receberia no final da sua vida? Salário é pagamento. Que pagamento você receberia no final da sua vida se você tivesse levado toda uma vida de pecado? Que pagamento você receberia? A morte. Mas agora, você não vai mais receber esse pagamento. Né? Por que não vai receber pagamento? Porque Deus te deu o dom gratuito da vida eterna. Então, aquele pagamento que você ia receber, você não vai receber mais. Por quê? Porque você creu em Jesus e ele perdoou os seus pecados. Você se arrependeu, confessou, colocou diante de toda a sua vida, seu coração. Então você anulou. Jesus rasgou aquela dívida toda, né? Que estava marcado lá, todos os seus pecados, sua dívida. Então agora é um dom gratuito. E é um dom por quê? Porque você não merecia. Você não fez por merecer. Deus teve misericórdia de você, te deu o dom da fé para crer no seu filho. Então, praticamente, né? Você não fez nada. Você só creu, mas o crer foi dom de Deus. Você se rendeu. Você colocou a sua vida na mão de Deus e agora está caminhando com Jesus. Agora você está andando, porque agora você fala assim, poxa vida, que bacana. Agora eu tenho um Deus que me ama. Antes eu não era amado por ninguém. E também agora eu vou ser alguém para Deus, como Jesus. Eu vou ser como Jesus, eu vou viver eternamente lá no céu com Ele. Que coisa linda, maravilhosa. É uma vida para sempre, de glória, de alegria, como Jesus é. Para Deus eu vou ser também. Então essa é a estatura de Jesus que nós queremos alcançar, porque ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando ele falou isso, ele estava dizendo assim, olha, eu quero que você chegue à altura que Jesus foi. E essa altura é que? A altura do amor, onde ele amou e deu até a sua própria vida pelos seus irmãos. Então, Deus vai colocar em você todo o desejo do coração dele para você cumprir a sua história com vitória, com galardão, com alegria. Você pode sofrer as intempéries desse mundo, porque todos nós precisamos passar por essas intempéries aqui para valorizar e para aprender a obedecer. Mas no final é só glória e bênção. Acabou aquela vida de pecado. Então, para que Deus criou os céus e a terra? Porque Deus criou o universo para nos amar e nos fazer semelhante a Ele, para que nós possamos adorá-lo. Adorar a Ele em perfeita justiça e santidade. Então, qual é a maior finalidade da nossa vida? Contemplar a glória e a formosura de Deus. Isso nos transmite a satisfação de existir. Você fica grato porque você existe, porque você está contemplando a glória e a majestade de Deus. Você começa contemplando na criação, vendo o sol, a lua, as estrelas, as coisas que ele criou. Depois você vai contemplar essa graça e essa formosura no seu íntimo, vendo que Deus está morando dentro de você. E no final você vai contemplar lá com ele, quando você estiver com ele, diante da sua face. Então essas são as etapas que nós temos que alcançar. Então, no capítulo 7, vamos continuar um pouco aqui, né? Não sabeis, pois, irmãos, capítulo 7 em Romanos, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido. Ele vai fazer a comparação entre a mulher e o ser humano, e a lei igual ao marido. Enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei. Então, para você se libertar da lei, o que teve que acontecer? Né? Ele vai contar aqui o que teve que acontecer. Né? Se você é um marido, uma esposa está unida ao marido. Se você é um homem, uma mulher está unida à lei. O que aconteceu? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Então, antes, o nosso marido era a lei. Agora, o nosso marido é Jesus. Se você quisesse sair da lei para Jesus, sem ter morrido, o marido,
você seria adúltera. Então, o que que aconteceu? A lei morreu. A lei morreu com Jesus na cruz. A lei morreu. E você morreu para a lei. E agora você pode ser de Jesus. Por quê? Porque a lei morreu. Agora é Jesus que domina você, não é mais a lei. Olha só. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Capítulo 7, verso 4. Para que sejais de outro. De quem que você vai ser agora? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então nós agora somos de Jesus, não somos mais filhos da lei ou esposos ou esposas da lei. Nosso marido não é mais a lei. Nosso marido agora é Jesus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei operavam em nossos meios para darem fruto para a morte. Mas agora, tendo sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, a lei, toda vez que ela dava uma regra para nós, certo? Ela induzia ao mesmo tempo um pecado. Porque a nossa natureza descobria, isso é pecado. Então a carne fala assim, eu quero. Entende? Toda vez que não adulterarás, se a lei falar não adulterarás, não matarás, se a lei fizesse qualquer regra, a carne fala assim, é isso que eu quero. Então a carne, ela se estava oposta a Deus. Por que ela estava oposta a Deus? Como é que eu entendo que a minha carne é oposta a Deus? Quando eu lembro que Adão comeu do fruto do bem e do mal. Então instaurou-se nele a vontade da carne, que é a mesma vontade do diabo. Então, Satanás, quando ele ofereceu aquele fruto para Eva e para Adão, foi de caso pensado. Não pense que ele ofereceu sem saber o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer com o homem. Então, ele ofereceu aquele fruto de caso pensado, porque ele queria dominar a criação de Deus. Ele derrubou 1/3 dos anjos e agora queria dominar a humanidade. Então, ele queria criar um exército para lutar contra Deus. Certo? Então, era esse o caso pensado de Satanás. Então, instaurou-se em nós um eu, que não é o eu formado por Deus, criado quando Deus pensou em mim, pensou em você, pensou no pastor Jones, pensou na irmã Eliana. Ele não pensou em nós desse jeito que nós estamos. Ele pensou em nós como Jesus é. Então, esse foi o pensamento de Deus. Então, o nosso verdadeiro eu está escondido em Cristo. E nós temos que buscar esse verdadeiro eu, porque é esse eu eterno que antes da fundação do mundo, antes de Satanás cair, antes de criar o céu e a terra, tudo, Deus já tinha pensado em cada um de vocês, em cada um de nós. E é isso que nós queremos. Aí você fica curioso, como que é então que eu sou realmente? O que eu sou realmente? O que Deus quer de mim? Como Deus me vê? Então você vai sentir o amor de Deus. É aí quando você começa essa jornada para descobrir Jesus em você e você em Jesus. São um dentro do outro, né? Jesus em você e você em Jesus. Aí você vai atrás dessa jornada maravilhosa. A sua vida na terra é essa descoberta maravilhosa. Quando Jesus brotar em você, pronto, você chegou no lugar desejado e vamos morar com Jesus no céu. Amém? Amém. Eu entrei aqui agora, parece que é um excelente tópico, parece que a gente dá essas paradas perfeitas. Esse é um conceito muito, muito novo, que o senhor tem falado aí, quando Deus criou a gente, né? Ele estava falando que Deus é perfeito, ele só pensa tudo que é positivo. Um profeta aqui nos Estados Unidos falou isso, falou que o que nós somos aqui não é exatamente quem nós somos, né? Quem é encostado com o maligno, aquilo outro, faz aquela diferença toda. Quando ele foi para o céu, algumas coisas ficou aqui na alma, aqui na terra. Exatamente isso que o senhor está falando, pastor. Se o senhor quiser continuar isso semana que vem. Vamos continuar, com certeza. Porque Deus, quando criou a gente, não imaginou a gente assim, imaginou a gente perfeito, ó, no início, perfeito e tudo, totalmente, um ser totalmente diferente. Aqui o maligno, os espíritos encostam tanto na gente que a gente vira outra pessoa. Meu querido, nós temos que amar esse projeto de Deus para nós. É lindo essa parte aí, pastor. E eu acho que
Muitos poucos sabem disso, viu, pastor, né, nas igrejas, tá? Que quando Deus criou a gente perfeito, perfeito, perfeito. Não pensou nada disso, essas coisas. O mundo não consegue entender isso não, tá, querido? Que Deus, ele é positivo. Perfeito para você começar a semana que vem, pastor. Tá bom, paramos no capítulo 7. Capítulo 7, verso 4 e 5, né? Depois a Tá gente bom. continua. O senhor tem uma oração, por favor, para os irmãos ao redor do mundo? Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, como nós ainda somos imperfeitos, mas já somos perfeitos para Ti, porque o Senhor nos deu esse projeto maravilhoso de nos transformar à imagem e semelhança do Teu Filho. Trazemos o nosso coração a Ti, Senhor, por aquilo que o mais profundo que ainda nos inquieta, que ainda nos agride, que ainda nos angustia, Senhor, seja atingido pelo Teu amor. E essas cadeias, Senhor, de angústia, de tristeza, venham ser totalmente quebradas, Pai. E a culpa e o medo de cair em pecado e o medo de te desagradar desapareça, Senhor. Que nós percamos a consciência da nossa carne, a consciência da velha natureza e possamos ganhar a consciência da nova natureza em Cristo Jesus, recebendo de Ti a Tua mente, a Tua própria mente, para sermos um contigo, Senhor. Porque Tu és o cabeça em nós o corpo. E também, Senhor, os nossos rins e as nossas entranhas e o nosso coração, seja segundo o Teu coração. Por favor, tenha compaixão de nós, Senhor, porque muitas vezes estamos no limite das nossas forças. Estamos lutando contra o nosso velho homem, mas não conseguimos vencê-lo ainda, porque ele sempre tenta criar uma nova recorrência, um novo motivo, uma nova situação, um remonte de pensamentos, de sentimentos. Ó Pai, nós temos vivido nesse ciclo angustioso por muito tempo, mas agora é chegado o tempo, Senhor, de o Senhor quebrar definitivamente esse jugo e nos transportar definitivamente para o Teu trono, para diante da Tua face. Por favor, Pai, esteja fazendo isso no coração de todos, dos meus irmãos, de todos ao redor do mundo e no meu coração também, no coração de todos que nós amamos, familiares, parentes, para que a Tua graça os alcance. Alcança os perdidos, Pai. Acha os perdidos, Senhor Jesus, nessa terra. Vá ao encontro desses perdidos que estão no mundo. Talvez sejam os nossos amigos, os nossos inimigos. Talvez sejam, Senhor, os nossos colegas de trabalhos, como eu, professores, colegas e funcionários. Talvez sejam os meus alunos, talvez sejam outras pessoas que estão nas ruas, Pai, andando, Senhor, de um lado para o outro, pedindo comida, pedindo alguma roupa, pedindo algum caçado. Tu sabe onde estão esses perdidos, Pai. Vá ao encontro deles, Senhor Jesus, e os acha a todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Deus, pela presença do pastor Lucas. Fica na paz, querido.